pessoas possam entender e compreender a missão, ó Deus, de estar no campo missionário, fazendo aquilo que o Senhor tem nos mandado, o Senhor tem nos comissionado a fazer, Senhor. Agradecemos pela vida desse jovem, Senhor. Que o Senhor continue usando poderosamente, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Como o pastor disse, eu me chamo Sanderson. Hoje sou missionário, eu atuo pela Junta de Missões Nacionais aqui no nosso Brasil. Boa parte do meu período no campo missionário eu atuei na Cristolândia, né? E aqui nós temos uma unidade de Cristolândia pertinho aqui da igreja, então os irmãos devem conhecer o trabalho da Cristolândia. E estou no campo desde... ouvi um uhul aí. Eita glória! Aí, estão aí, ó. Bênção demais. Então, vocês já conhecem a Cristolândia, né? E boa parte do meu período no campo missionário eu atuei na Cristolândia, desde 2021. E o pastor Robson me convidou para falar sobre missões. E é um tema muito... parece fácil, mas é difícil. Entende? Se eu perguntar para todos vocês, um a um, o que é fazer missões, todo mundo vai responder de uma forma bíblica, ou a maioria, porque é algo muito falado, mas na prática é algo muito difícil de fazer, é algo muito difícil de compreender na prática. O Senhor Jesus fala, deixa essa ordem para a gente: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando a gente se converte, a gente já pega a visão e fala: opa, essa é a minha missão. A minha missão como membro do corpo de Cristo é cumprir essa ordem. É a ordem que o Senhor deixa para a sua igreja: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então agora eu faço parte do corpo de Cristo. Essa é a minha missão. Mas quando a gente vai ver na prática é muito difícil. Eu não queria falar muito sobre mim, sobre como que eu conheci o campo missionário, porque eu não gosto muito, mas o Senhor colocou no meu coração de falar um pouquinho. Eu vou falar muito rápido. Em 2021, como eu disse, eu era um jovem de igreja, eu era líder dos jovens da minha igreja, né? Então atuava na igreja, gostava de atuar, não gostava de evangelismo, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, não gostava, detestava evangelismo. Olha só, trabalhava com jovens, mas não gostava de evangelismo. Quando tinha evangelismo na minha igreja, eu corria fora, deixa grupo de mulheres, grupo dos homens, para os embaixadores do rei. Eu não quero, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Daí a gente vê que na prática é muito difícil, missões, né? E eu não curtia muito. E o Senhor me chama. E quando o Senhor me chama, eu fico intrigado. Mas isso não combina comigo. Eu tinha alguns amigos do campo, né? E já estava no campo missionário, e eu olhava para a vida deles e falava: nossa, essa pessoa, ela combina com o campo missionário, ela combina com largar a vida e ir para um lugar desconhecido e começar uma missão. Mas isso não é para mim, eu não combino com isso. E na minha cabeça, a minha missão era fazer aquilo que eu gostava de fazer, da área profissional, né? Estar ali na igreja quarta e domingo, liderar os jovens. Eu também era professor de EBD, então estar ali, estudar a lição, aplicar, está tudo certo. Essa é a minha vida, e fazendo isso, eu estou trabalhando para o reino e eu vou para o céu. E vou contribuir para que outras pessoas também vá. Olha que perfeito, que bacana. E o Senhor falou para mim: não é essa a vida que eu tenho para você. Não é isso que eu quero. E eu me lembro que 2 meses antes de ter certeza que era para mim ir para o campo missionário, eu estava na igreja e meu pastor, na verdade, estava pregando, e ele estava falando sobre dons espirituais. E é um tema que chama atenção, né? Dons espirituais. Porque eu tenho que realizar a missão, é ou não é? Você também tem. Então, como que nós vamos realizar?
cada um com o seu dom, cada um exercendo o dom que Deus deu, certo? Aquele que tem o dom de cura vai curar, aquele que tem o dom de ensinar, ele vai ensinar, e assim por diante. E o pastor estava pregando sobre dom, e aquilo me chamando a minha atenção, e ele falando sobre alguns dons. E teve um dom que ele falou, que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre procurei estudar muito sobre aquelas pessoas que ficam assim com a pulga atrás da orelha aí, eu acho que é esse dom. E eu falei, nossa, eu quero aprender mais sobre esse dom. Eu quero me aprofundar nisso. Daí agora vocês vão bater o martelo. Se isso existe, eu quero conhecer. Quem está ligado pegou a visão. Se isso existe, eu quero conhecer. Batista, tradicional. E aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a buscar mais o Senhor. Porque aquele dom específico da mensagem do meu pastor me chamou a atenção. Eu passei a buscar mais o Senhor dia a dia para adquirir aquele dom. Porque o pastor tinha falado na pregação, se você quer um dom que você acha que você não tem, peça a Deus, porque o dom é dele, o dom é do Espírito Santo. Ele empresta o dom para o filho amado, mas o dom não é meu, o dom não é seu, o dom é dele. Então se você quer um dom, peça a ele. Assim como ele dá, ele pode tirar. E eu passei a buscar e pedir a Deus aquele determinado dom, e orando e pedindo e buscando mais. Eu trabalhava muito. Eu saía de casa de manhã, aí eu tinha, igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris da série, quem assiste sabe, eu tinha 2 empregos. Eu já desde novinho, eu tinha 20, 21, 22 anos, eu trabalhava em 2 lugares. E quando eu chegava em casa, eu trabalhava de home office, então eu estava ali e só ia dormir 11 e pouca da manhã e acordava 6 horas para ir trabalhar, e todo dia é isso. E como é que essa pessoa tem tempo de ter um período ali de qualidade com Deus? Eu não tinha, porque minha vida era trabalhar, e eu queria trabalhar para conquistar os meus sonhos, para ter a vida que eu sempre quis ter, queria ter. Mas nesse período, quando eu ouvi essa mensagem sobre o dom, eu comecei a buscar mais. Eu vou arrumar um tempinho no meu horário de almoço, nem que eu deixe de almoçar, mas eu vou ter um tempo especial com Deus. E eu passei a buscar mais, e isso que eu estou contando aconteceu em menos aí de um mês, bem menos de um mês, talvez num intervalo aí de 15 dias. E eu orando, aí teve um culto de meio de semana, que lá na minha igreja tem um culto de consagração no meio de semana, e esse culto é tipo a vigília, o negócio é... E nesse culto tinha uma irmã que estava pregando, eu não conhecia aquela irmã, estava ali, era de outra igreja, nunca tinha visto ela na vida, e ela começou a pregar, e parecia que ela estava pregando para mim. Oh, meu Deus do céu. E teve um momento na pregação, eu não vou lembrar aqui agora, porque faz um tempinho, mas ela falou sobre dom, começou a falar sobre dom. Eu falei, mas a pregação dela não é sobre dom, mas ela está falando sobre dom, e eu estou buscando o dom. Aí ela falou, é inútil, é errado a gente querer ter um dom, buscar o dom, sem buscar o dono do dom. Aí eu, e a cajadada na cabeça, falei, está errado. Então eu quero um dom, eu quero ter esse dom, isso me chama a atenção, eu quero buscar, porque aquele que buscar vai ter, mas eu não estava buscando a Deus da maneira que eu deveria estar buscando. Era óbvio isso. E o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu preciso buscar mais, e eu passei a buscar. Então minha oração mudou, não é mais eu quero aquele dom específico, eu quero ter aquela experiência. Eu quero buscar o Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor, e assim eu fui indo. Aí num outro culto, nesse intervalo de tempo pouco e pequeno, eu estava numa igreja, meu pastor estava pregando, e eu não vou me lembrar as palavras corretas que ele usou, mas foi tipo, é inútil, vou usar o mesmo termo, a gente querer buscar o Senhor
sem fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Aí começou a ficar aquele... Já viu aquela Nazaré Tedesco, meme, que fica a opção de conta assim atrás dela, de equações? Eu comecei a pensar, falei, nossa, então eu queria o dom. Eu só queria o dom, ter aquela experiência que muita gente tem, e conhecer e tal. Mas é inútil querer um dom sem buscar o dono do dom, óbvio. E também é inútil querer buscar o Senhor sem fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Como é que eu vou dizer, eu sou servo do Senhor, eu conheço o Senhor, eu faço devocional todo dia, mas aquilo que Ele pede para mim fazer eu não faço? Que doideira é essa? Eu sou servo, e servo quer dizer escravo. Então o que o dono fala, o escravo tem que fazer, é ou não é? Então como que eu sou servo e não faço o que Ele me manda? A minha oração mudou completamente. Deixou de ser aquela oração de criança pequena que Paulo fala. Eu quero um dom, eu quero ter experiência. Para ser, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? E eu parei aqui. Porque o Senhor falou, eu não tinha certeza de campo missionário, nem cogitava isso praticamente. Eu achava bonito, tinha alguns amigos do campo, às vezes passava pela cabeça, acho que passa pela cabeça de todo mundo quando vê um missionário, ou uma história bacana, ou, nossa, seria legal ter essa experiência. Então, como cristão, passava pela minha cabeça. Mas eu não tinha essa certeza, e para mim aquilo, o campo não era para mim. E quando eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tinha 2 empregos, né, como eu disse, e o Senhor falou ao meu coração, eu quero que você largue esses 2 empregos. Isso não é para você. E na hora a gente treme, né? Porque por mais que a gente saiba que é Deus falando, eu sou muito Gideão. A maioria que conhece a história de Gideão, né? Gideão, ele é chamado para liderar o exército de Israel, para ser um juiz de Israel, na época que Israel estava enfrentando uma das maiores crises da sua história. Os midianitas estavam lá, governando, dominando. Até o pouco que o povo de Israel tinha, os midianitas tomavam. E ter uma guerra de Israel contra Midian era algo sem noção, não existe. Porque o exército de Midian é muito forte, os carros de ferros, muitos camelos, homens fortes. E Israel está se escondendo atrás das montanhas, os homens estão com medo. E Gideão fala, eu vou liderar o povo diante desse gigantesco exército midianita. E mesmo tendo ciência que foi Deus falando com ele, porque diferente de mim que eu ouvi, que senti, ele viu o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor no Antigo Testamento, não é um simples anjo. Quando é o anjo do Senhor, porque é o próprio Deus. E ele pôde ter esse contato. E mesmo assim, ele pede uma confirmação, né? Ele pega lá, olha, então vamos olhar aqui depois de um tempo, ele pega lá as lãs, tipo uma esponja para simplificar. Ele molha, coloca ali no chão e fala, mestre, Deus, Senhor, se é para mim fazer essa loucura mesmo, que o dia amanheça, essa lã esteja encharcada por conta do orvalho e o chão esteja seco, né? E o dia amanhece, ele vai lá, a lã está encharcada e o chão está seco, o que é uma loucura, porque o orvalho cai do céu e a tendência é que ele molhe a lã e molhe o chão. Gideão pede, se for realmente para mim fazer isso, que a lã esteja encharcada e o chão seco. E isso acontece. No outro dia ele ainda, não é possível. Não me mate não, Deus. Tenha misericórdia da minha vida, mas eu quero te fazer um outro pedido. Se é realmente para me fazer isso, que agora aconteça o contrário. Que o chão esteja encharcado e que a lã esteja seca. E ele chega, no outro dia, a lã está seca e o chão encharcado. Então, se eu pedir mais uma confirmação para Deus, acho que vai cair um raio do céu e vai me matar. E como Gideão, eu pedi uma confirmação, falei, Deus, por mais que eu tinha ouvido ali a voz do Senhor falando ao meu coração, e tinha certeza, porque não foi aquele, nossa, eu
um irmão falou comigo, não, eu senti, eu ouvi, essa experiência eu tive, e ninguém pode arrancar de mim, eu sei do que eu ouvi. Mas mesmo assim eu pedi uma confirmação a Deus. E a confirmação vinha, e acontecia, e acontecia, e acontecia. E eu ficava com o meu coração ali, nossa, velho, mas eu vou ter que largar tudo, meus sonhos. E eu não tinha nem certeza do campo missionário. Eu pensava, na verdade, que eu teria que largar tudo, abandonar tudo, e ia surgir uma outra oportunidade na qual eu poderia trabalhar e ter um tempo com Deus. Eu pensava em algo do tipo. Então eu abandonei os locais que eu trabalhava, enfim, e fiquei ali esperando o que ia acontecer. E passou um dia, 2 dias, uma semana e nada, e eu comecei a ficar com o coração já agitado, porque desde novinho eu sempre fui muito independente. Eu deixei de morar com meus pais com 16, 18 anos, 19, não lembro, mas eu sempre fui muito independente, então era eu e eu. Hoje eu sou casado, minha esposa infelizmente não pôde estar aqui hoje, ela não está se sentindo bem. O campo missionário me deu de presente, tá vendo que beleza? Mas na época eu era sozinho, um jovem que morava sozinho e tinha minhas contas, tinha os meus sonhos, e do nada abandonei tudo. E pedindo confirmação a Deus igual um maluco, e Deus confirmando. Se eu falar aqui as confirmações, eu vou ficar muito tempo aqui e vou perder muito tempo. Mas tudo foi acontecendo. Até que chegou um dia na EBD, na classe lá da Escola Bíblica Dominical, e eu ia dar a lição, aplicar a lição naquele dia, e teve um jovem entre aspas, que ele já tinha uns 30 e poucos anos, mas gostava de ficar na classe dos jovens. Já era casado, enfim. Eu era professor dos jovens e eu era o mais novo da classe, né, na época. Porque eu sou novo, mas tenho cara de velho. Hoje, por exemplo, eu tenho 25 anos, mas todo mundo fala, nossa, você tem 30 e pouco. Tá vendo? A irmã ali se assustou, é assim mesmo. Então eu era muito novo, mas era o mais novo da classe e o professor. E teve um jovem que, 30 e poucos anos é jovem ainda, que falou, olha, eu tive um sonho contigo, eu sonhei contigo. Eu falei, não, tá tudo bem, no final da classe a gente conversa. Aí terminou a EBD, ele foi, conversou comigo e falou, olha, eu sonhei que eu tive um sonho, e nesse sonho tinha uma pessoa assim, assim, assada. Ele falou o nome da pessoa, e essa pessoa que ele falou era um pastor muito amigo meu, que estava no campo missionário. Ele estava atuando na época na Cristolândia, inclusive. Hoje não está mais, está lá em Minas. Ele falou assim, olha, nesse sonho estava esse pastor, e ele estava com uma folha na mão, e na folha estava o nome de algumas pessoas que iam para o campo missionário. Mas o que ele falou, como é que foi o sonho? Ele falou assim, olha, eu não me lembro o nome das pessoas que estavam ali na lista, que estava na mão dele, mas eu lembro que o seu nome estava lá. Ele falou o seu nome. E quando ele falou o seu nome, aí que veio ali a mais uma confirmação. A minha esposa, a esposa dele, né, que estava no lado dele no sonho, começou a questionar o pastor da lista. Por que o nome de Sanderson está na folha, se ele tem tal responsabilidade assim, assim, assado, se ele tem isso para fazer, se ele tem esses sonhos? E eu, nossa, os questionamentos da esposa dele, no sonho dele, eram os questionamentos que eu tinha com Deus. Como é que eu vou abandonar tudo se eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um sonho de ser isso, de fazer aquilo outro? E essa foi a última confirmação, e eu falei assim, nossa, não tem como mais. Não foi a última confirmação. Eu fui pior que Gideão, eu acho. Eu falei assim, nossa, é isso, o campo missionário. Eu comecei a pesquisar, junta de missões mundiais. Eu não sabia nada. Junta de missões mundiais, junta de missões nacionais. Hoje eu represento a junta de missões nacionais aqui no Norte Fluminense, né? A partir desse ano. Olha que doideira. O Fernando Brandão é maluco, né? Mas na época eu não conhecia nada. Pesquisando lá no Google, junta de missões mundiais, África, e missões nacionais, Amazonas, para onde que é para mim? Eu sei que é para mim ir para esse troço, mas eu não sei para onde. E nesse mesmo dia o pastor Estevão, que era o pastor da lista,
ele me ligou, falou assim, cara, eu preciso conversar contigo. Eu falei, não, eu também preciso conversar contigo. E daí a gente foi conversando, e o Senhor foi confirmando. E eu parei na Cristolândia, no Rio de Janeiro, lá em Madureira. Lá eu fiquei 3 anos. Quando eu cheguei lá, eu olhei lá os moradores de rua. Literalmente a gente morava com os moradores de rua. Essa moça eu conheço de lá, essa da ponta aqui. Você, conheço de lá. A gente morava, hoje como é que tá bem? Vale a pena demais, rapaz. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, que loucura. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Abandonei tudo. Eu lembro que eu estava indo de van, uma van cheia de missionário maluco, eu lá dentro com minha mala. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu estava na Via Lagos, eu sou de Araruama. Eu na Via Lagos, assim, indo, e com a minha mala no colo. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Aí, nesse mesmo momento que eu pensei, o pastor Rafael, que ele foi até coordenador da Cristolândia até um tempo atrás, ele bateu no meu ombro, estava no meu lado e falou assim, meu filho, eu sei que você deve estar pensando, o que eu estou fazendo aqui? Mas é assim mesmo. E daí a gente foi caminhando. No começo eu não entendia nada. Cheguei no lugar onde não entendia, cheguei no lugar onde o objetivo era evangelizar, e evangelizar pessoas diferentes, um público diferente, um público que eu não atuava. E eu não gostava nem de evangelizar na minha igreja, no meu bairro, onde eu conhecia as pessoas. Mas eu falo isso sem vergonha alguma, porque eu realmente não gostava. Mas hoje o Senhor me ensinou a gostar. Por isso que missões é algo difícil. Na teoria é muito fácil. Missões é ir pregar o evangelho, mas como que a gente faz isso? No ano passado, o nosso tema de missões nacionais, por exemplo, foi a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Acho que foi ano passado mesmo. Eu ficava refletindo sobre esse tema. Nossa, eu fiquei muito intrigado com esse tema, porque eu sabia, e todo mundo sabia, que a solução é Jesus Cristo. Todo mundo sabe. Se você for na rua e perguntar, se você for num bar e perguntar, a solução é Jesus Cristo. Todo mundo vai falar. Mas isso é missão. A solução é Jesus Cristo. Ir de pregar o evangelho, ir apresente Jesus. Mas como que eu vou fazer isso na prática? Será que a solução é Jesus Cristo? Mas Jesus vai abrir a nuvem do céu e vai falar assim, ei, a solução sou eu. Estou aqui, viu? Eis que estou à porta e bato. Se você quiser, eu entro na tua casa. Não é dessa forma. A solução é Jesus Cristo. Ele não vai abrir a nuvem do céu, por mais que ele tenha poder para isso. Mas ele quer que façamos a missão. E na prática é muito complicado. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. É complicado. Porque quando aceitamos a Jesus e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, temos uma missão automaticamente, que é o ir de pregar o evangelho. Mas eu já tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas do Rio e outros estados, e às vezes quando está um tema de missões, a gente lembra, missões, missionário. Missões, grupo de evangelismo da igreja. Mas não é isso. Não, a igreja não tem que ramificar um setor para missões, fazer ali uma ramificação. A igreja tem várias ramificações, ministério disso, ministério daquilo, ministério de missões, e o ministério de missões evangeliza. Não, missões é o nosso DNA, é a nossa identidade. Um crente que não faz missão, não é um crente, porque foi a única missão que Cristo nos deu. Então, se fazemos parte do corpo de Cristo, automaticamente temos que ser um missionário. Isso tem que fazer parte da nossa vida, porque é a única missão que Cristo nos deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E a gente se converte, eu estou falando, tendo como base a minha própria vida antes do campo missionário. E a gente se converte e lança essa responsabilidade para o missionário, para o pastor da igreja, para o ministério de missões, para a promotora de missões, para o promotor, sendo que é a nossa responsabilidade. É a nossa missão. Individualmente falando e coletivamente falando, é a nossa missão. Nós somos igrejas para fazer missões. Cristo fundou essa igreja. E quando ele fundou,
não é, nossa, eu quero ter um grupo de pessoas carismáticas, um grupo de pessoas que conheçam o Pai, um grupo de pessoas que... Não, Cristo fundou a igreja para missões, para que o Evangelho lastrasse pelo mundo. E a igreja começa com ele, o cabeça. Ele chama ali, convoca 12 apóstolos, e a partir dali ele vai enviando de 2 em 2 para os lugares. Depois a igreja de Cristo vai crescendo, vai se alastrando, e a perseguição vem e multiplica mais ainda o corpo de Cristo pelo mundo. Essa é a missão da igreja. Mas será que hoje entendemos isso? Será que na prática entendemos isso de fato? Qual é a minha missão? Eu estava pensando, eu estava muito intrigado em casa sobre que texto que eu ia falar. Como os irmãos já conhecem a Cristolândia, já conhecem, então preciso falar. Eu estava pensando no texto. Meu Deus, que texto? Qual texto? Qual texto? E eu fui em próprio Gideão, e minha devocional está sendo em Juízes, e eu estava lendo Gideão e falei, eu acho que é esse. Não, não é esse. Fui em vários textos e nada, estava muito intrigado. E quando já estava tomando banho para vir para a igreja, veio na minha cabeça, no meu coração, qual é a sua missão? Aí eu falei assim, opa, é sobre isso, então que é para ser falado. Por isso que eu comecei a minha fala aqui, perguntando para os irmãos, qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Na teoria, a missão é ir e pregar o Evangelho. Mas na prática, qual está sendo a nossa missão? Qual está sendo a sua missão? E quando entendemos a nossa missão e passamos a exercê-la, as coisas começam a ficar complicadas. Porque não é simplesmente ir pregar o Evangelho e nossa vida será 1000 maravilhas. Não. Teremos lutas. Eu gosto de falar de 3 adversários, que é a carne, o mundo e o próprio diabo. Teremos 3 adversários. Sempre quando entendermos a nossa missão, sempre quando um crente entende, essa é a minha missão, eu vou executar. Esses 3 gigantes se levantam. Talvez você olhe para a tua própria vida e pense, nossa, hoje o meu gigante maior está sendo a minha carne. Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo. Talvez você olha, meu gigante está sendo o mundo. As coisas do mundo estão me chamando a atenção. E talvez o seu gigante esteja sendo o próprio diabo. Mas lembra que eu falei que Cristo inaugurou a igreja? Ele é o fundador, ele é o cabeça. Ele também passou por tribulações. Ele também foi provado, foi tentado. E a gente vê isso lá no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 4. Eu queria até que vocês abrissem suas Bíblias lá. Mateus capítulo 4. Cristo, ele sabia o que ele tinha que fazer. Diferente de muitos crentes, diferente de mim. Lá atrás, que eu era crente, mas não sabia, na prática, a minha missão. Cristo, ele sabia. Cristo, ele sabia da missão. E por isso ele foi tentado lá no deserto. É o texto que vamos ler. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Amém? Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles
o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? É um texto muito conhecido. E é um texto que marca ali o início do ministério de Cristo. Antes de selecionar os discípulos, antes de ser conhecido em Israel, ele é tentado pelo diabo. Antes de iniciar seu ministério, ele fica ali 40 dias no deserto sendo provado, sendo tentado pelo inimigo, para iniciar seu ministério. E esse texto fala muito comigo sobre as dificuldades que podemos enfrentar na vida cristã, quando entendemos a nossa missão, as dificuldades que podemos enfrentar. Eu me lembro que quando eu cheguei no campo, eu tinha muito na minha cabeça aquela ideia de, isso não é para mim. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E a primeira crise que eu tive no ministério, vou dizer assim, é a crise vocacional. Você vê que o diabo ele chega e fala para Jesus: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Você não é o cara, o bambambam, o Filho de Deus, faça isso. Isso é coisa fácil para você. Muitas das vezes no ministério, na vida cristã, quando entendemos o nosso chamado, somos atacados dessa mesma forma. Se você é um cristão, por que disso? Por que daquilo outro? E comigo no campo foi: se você é um cristão, se você é um missionário, por que você não tem coragem para fazer isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Isso não é para você, você não gostava de evangelizar. E essa foi a minha primeira crise vocacional. Eu lembro que as barreiras elas começaram a cair e eu sempre fui muito inseguro. E eu lembro que quando as barreiras começaram a cair, eu estava no evangelismo. E eu ia fazer um teatro na época, um monólogo. Eu ia ser interpretando um morador de rua. E eu fiquei todo caracterizado, com aquela roupa rasgada, manchada, a cara toda suja, machucado, fedendo. E fiquei lá na calçada com os moradores de rua. Porque ia ter um congresso, uma espécie de um congresso enfim, ia ter uma encenação. Mas aconteceu algo muito bom naquela noite. E que me fez quebrar essa barreira da insegurança. Essa barreira da dúvida vocacional. Será que é realmente para mim estar aqui? Será que realmente eu devo fazer isso? Será que isso não é papel do pastor? Será que isso não é papel de fulano de tal? Eu tinha isso na minha cabeça. E eu me lembro que eu estava ali na calçada, muito morador de rua ali. E eu estava ali deitado na calçada. E eu fiquei em algum momento ali muito triste, porque eu nunca fui morador de rua. E naquele momento eu fui na encenação e eu pude sentir a forma como que a sociedade, mesmo no subúrbio do Rio, tratava e olhava para a gente. Não estava nem na Barra da Tijuca. Estava no subúrbio, em Madureira. Mesmo assim, com pessoas mais humildes, eu pude notar a forma com que as pessoas olhavam para a gente. E só de estar ali já me partiu o coração. Porque às vezes eu estava pregando para aquele público, mas a compaixão é sentir a dor do outro. E não estava tendo compaixão, porque eu não estava me colocando no lugar deles da maneira que eu deveria estar, me colocar. E naquele momento eu estava ali, na rua, largado, no chão, na calçada. E eu pude sentir a dor daquelas pessoas.
a forma com que a sociedade despreza e trata como lixo. E aquilo me machucando, me ferindo, e eu mal por conta daquilo. E passa uma carreata, eu já estava cheio de fome, porque a ilustração ali durava 2 horas, 1 hora e pouca, 2 horas que eu fiquei ali na calçada, eu com fome. Aí passou a carreata, para quem não sabe, é um carro que passa dando comida, dando fruta. E passou a carreata, eu fui, já estou caracterizado mesmo. Fui lá, peguei uma penca de banana, fiquei ali comendo, para ter que comer alguma coisa. Vou aproveitar a oportunidade. E ali a carreata foi seguindo, aí os moradores de rua que estavam ali na calçada foram seguindo a carreata e ficou um rapaz. Esse rapaz que ficou, gente, eu estou sem relógio, pastor, pode me dar um toque. Ele falou, irmão. E esse rapaz que ficou, eu nunca tinha visto. Você vê, eu lembro da irmã, só não lembro o seu nome, mas eu lembro do seu rosto. Porque a gente que é missionário lá em Madureira, a gente conhece o nome de todo mundo, dos moradores de rua. A gente pega, quando a gente vai fazer o atendimento social, a gente pega o nome deles, né? Então a gente memoriza o nome, memoriza o rosto, que a gente está ali, morando ali. E aquele rapaz, eu sabia que ele não era dali de Madureira. E ele estava muito acabado, muito destruído. E eu pensei, opa, estou aqui para fazer a peça, a ilustração. Esse cara está aqui largado. Vou aproveitar a oportunidade que o tempo, vou comer aqui uma bananinha com ele e vou falar de Jesus para ele. Então vamos embora. Eu comecei a falar de Jesus para aquele cara e ele, desde o princípio, ei meu amigo, tudo bem? Desde o meu cumprimento, ele já demonstrou que eu não quero papo contigo. Eu não quero te ouvir. Muito ignorante o cara, muito ignorante. Eu falei assim, rapaz, vou deixar ele na dele, né? Que esteja com uma faca, então não vou perturbar o rapaz, coitado. E o Espírito Santo falou comigo, não, continua falando com ele. Eu falei, rapaz, e agora? E o meu amigo, então, ele, rapaz, não quero assunto, não. Eu continuei ali insistindo. E eu falei que eu era um missionário, ele não acreditou porque eu estava todo sujo. Eu chamei o missionário lá dentro, falei assim, eu não sou missionário. Não, é um teatro. Aí explicou para ele. Aí ele já se abriu mais um pouco comigo. Eu comecei a conversar com ele, e ele muito fechado, um coração muito duro, não queria ouvir, muito ignorante, muito matuto. E eu continuei, porque Deus estava falando para me continuar. E ele começou a se soltar, começou a falar. Aí falou o nome dele, que eu não me lembro o nome dele. Se eu ver ele na minha frente, eu não vou reconhecer mais. Enfim, só me lembro da experiência mesmo. E ele falou o nome dele, falou que ele já tinha sido de igreja, falou que ele era um levita. Aí eu brinquei com ele, falei, então você levitava? Aí perturbei ele. E a gente ficou conversando ali. E ele começou a falar da igreja dele que ele era. Eu era de igreja, eu cantava, eu fazia isso. E ele parecia ter uma boa voz realmente. Aí ele falou de uma situação que aconteceu na igreja, que ele congregava, que mexeu muito com ele. Dessa situação ele teve um outro problema na família. E um alvoroço começou a acontecer. E blá, 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 rua e droga. E começou a contar a história dele. E a maior ferida daquele homem era o que ele tinha passado na igreja dele, pelo menos o que pareceu para mim. Aparentou. A igreja feriu aquele cara. E para a igreja falar para ele, porque eu era um crente, e ele sabia, eu era a igreja, um membro da igreja. E para a igreja falar para ele, sendo que o que feriu ele foi a igreja. Uma missão difícil. Ele com raiva da igreja, porque segundo ele, por conta do que aconteceu, ele estava ali. Um homem longe, eu não lembro de onde ele era, mas ele estava longe de casa. Enfim. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse cara? Tudo que eu falo, ele me dá um esporro, me trata com ignorância, ele está com raiva da igreja, está com raiva de mim, falta pouco me bater, fala gritando, e agora? E o Senhor falou comigo uma coisa, e eu pensei, lembra que eu sou igual Gideão, que eu duvido muito? É um defeito meu também. E quando o Senhor falou comigo, o Senhor falou assim, olha, fala para esse cara que a próxima gota de cachaça que ele colocar na boca, ele vai sentir nojo. E quando ele sentir nojo, ele vai lembrar que eu sou com ele. E antes de o Senhor falar isso comigo, ele tinha falado, esse rapaz falou comigo. Ele falou assim, olha, missionário, você pode falar o que for, eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu não vou voltar para a igreja, eu sei que eu não vou me reconciliar com Deus, eu sei disso. E ele era um cara muito sábio, ele sabia dos Paranauê.
Ele sabia da palavra. Eu não vou voltar para a igreja, eu não vou voltar para Cristo. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz, não tem perdão. Deus, Ele é justiça. Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele também é fogo consumidor. Eu sei que eu estou esperando a morte e eu vou para o inferno. E eu comecei a falar para aquele cara que não era assim, que Cristo amava ele e que podia transformar a vida dele e que Deus tinha poder para aquilo. E ele, não, eu não quero, isso não é para mim. E quando eu não tinha mais nada para falar, porque eu não tinha mais nada para falar, eu orei ali rápido, Deus, o que eu vou fazer? O Senhor pediu para mim insistir, mas não tem mais palavra. E o Senhor falou comigo o que eu falei, né? Próxima gota de cachaça que ele colocar na boca, ele vai sentir muito nojo e ele vai lembrar de mim. Uma pessoa que ela é dependente química, meu irmão, o próprio termo já diz, dependente químico. Se eu sou dependente de Deus, eu não consigo viver sem Ele. É ou não é? E quem é dependente químico, meu irmão? Humanamente, não consegue viver sem as drogas, humanamente, porque Deus, Ele quebra essas barreiras fácil. Mas aquele cara, ele é dependente do álcool. Então como que ele vai sentir nojo de uma coisa que ele depende, para poder estar bem de alguma forma? E eu falei com ele, falei, olha, eu não falei de forma direta com ele, falei, se você quiser eu vou orar por você. Ele, não quer oração. Então tá bom. Aí deixei ele de molho um pouco. Aí passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ele veio chegando para perto de mim e falou assim, ora aí então, ora por mim então. Aí eu botei a mão no ombro dele e fiz uma oração. E falei o que o Senhor tinha falado comigo. Falei, próxima vez que esse homem, ele vai sentir nojo e vai vomitar, ele vai lembrar que o Senhor é Deus e que o Senhor pode transformar a vida dele, porque o Senhor pode. E amém. Terminei a oração, aquele rapaz, eu acho que ele ficou meio assustado. Que cara maluco é esse? E passou uns 5 minutos, chegou um outro morador de rua ali na calçada. E esse morador de rua chegou, aí falou alguma coisa com ele, e eles foram para um bequinho assim, de ladinho, e ali beberam. Depois ele me falou. Mas foi algo muito rápido, e aquele cara, ele não estava bêbado. E para a pessoa, ainda mais quem é acostumado com álcool, ficar bêbado, a pessoa tem que beber muito. Se beber um gole, não vai ficar bêbado assim. Quem não é acostumado que fica, né? Então ele foi ali, bebeu com aquele outro rapaz, voltou, e quando ele volta com um olho vermelho, mancando, banangando, e eu, rapaz. E ele volta me encarando, com um olho vermelho, me encarando, assim, com um aspecto ali de susto, de, não sei, amedrontado. E no primeiro momento eu pensei que ele estava endemoniado. E lá na Cristolândia, vários moradores de rua, e na frente tem um bar. E o bar estava cheio de gente. Eu falei, rapaz, se esse homem estiver endemoniado, vai ter que tirar o demônio desse homem. E na frente do bar, e eu vestido de morador de rua, o pessoal ia pensar, nossa, que doideira que está acontecendo. Aí eu cheguei, levantei assim, falei, deve estar endemoniado, já preparei ali o radar. Que Batista, meu irmão, não é acostumado a tirar demônio, é ou não é? Não é. Eu fui batista, me converti com 8 anos, eu sei disso. Só que eu tive muita experiência com minha mãe. Eu era o único cristão da minha casa e minha mãe ficava endemoniada. Era uma situação que sempre mexeu comigo emocionalmente, mas hoje eu já tenho maturidade para lidar com isso. Então eu já era acostumado com isso. Já via isso dentro da minha casa. E depois que você vai para o campo missionário, você tem que se acostumar, por bem ou por mal, você tem que se acostumar. Porque as missionárias lá que pegam plantão, quem está de plantão hoje? Está aí, missionária? Ah, tá lá, ó. Missionária sabe disso. Plantão sozinha, às vezes o negócio acontece estranho, não é, Minas? Tem que ter uma missionária lá. Então, no campo missionário a gente aprende. Por bem ou por mal a gente aprende. E quando aquele rapaz veio, eu levantei e falei assim, deu ruim. Aí, quando ele chegou pertinho de mim, eu vi que ele não estava endemoniado. Ele parecia estar assustado, meio bêbado, meio não sei. E ele coloca a mão na árvore assim e começa a vomitar. E quando ele começa a vomitar, eu lembrei da oração, eu lembrei do que Deus tinha falado comigo, e eu falei assim, não é possível. E eu lembro que ele começou a botar a mão na barriga e vomitando, e ele começou a rir, porque nem ele acreditava. E foi a primeira vez que eu vi aquele homem sorrindo ali
durante a nossa conversa foi naquele momento. Ele começou a vomitar e sorria, e isso que ele vomitava e sorria, ele começava a engasgar com o próprio vômito. E aquilo me fez a começar a rir também, porque quando eu fico nervoso, eu começo a rir. E eu comecei a rir, e ele começou a sentir uma dor no estômago, o rapaz. E o Senhor falou comigo: você duvidou. E porque você duvidou, você vai sentir a mesma dor que ele sentiu. E veio uma dor no estômago, meu irmão. Eu lembro que depois dessa ilustração que eu fiz, desse monólogo, teria um evangelismo, eu ia ficar como líder de grupo do evangelismo. E eu não consegui ir. Eu pedi para um outro missionário ir no meu lugar. Eu falei: não tem como ir, eu só subi assim para o quarto, fiquei lá de barriga para cima, e a dor ficou ali durante 1 hora, 2 horas. Mas eu falo isso por conta dessa primeira facada que eu levei no ministério, que é da vocação, a incerteza da vocação. Por mais que Deus confirmou: esse é o lugar que eu quero que você vá. Quando a gente chega e começa a exercer o chamado, a gente começa a pensar: nossa, eu sou muito fraco para isso aqui. Nossa, será que isso é para mim realmente? E naquele momento, o Senhor falou comigo: ei, não é sobre você, você é fraco realmente. Mas só é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que eu faço. Você é um instrumento falho realmente, mas nas minhas mãos você pode fazer grandes coisas. Você é limitado, você é imperfeito, você erra. Mas quando eu te uso, eu posso fazer. Até eu duvidei. Eu gosto muito dessa história que eu vivi, porque é uma história que não é nada sobre mim. Eu errei, eu fiquei com a dor da barriga igual o cara, porque eu duvidei, mas é sobre o que o Senhor fez. E quando, no momento que eu estava ali com a incerteza da vocação, o Senhor provou: aqui é o lugar que eu quero que você esteja, e aqui eu quero trabalhar através da sua vida. Amém? A segunda coisa que pode acontecer no seu ministério, quando você entende o que é fazer missão, e eu quero fazer missão, eu vou fazer missão, a segunda coisa que pode acontecer, lembrando que a primeira é a incerteza da vocação. Nossa, missão é para o pastor, missão é para fulano de tal, eu não consigo fazer isso, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo. Não é nada sobre nós mesmos, é sobre o que Deus pode fazer quando nos colocamos à disposição dEle. Óbvio, eu tenho que buscar aprender, eu tenho que aperfeiçoar o meu aprendizado ali na Bíblia e tudo mais, eu tenho que buscar o Senhor, mas nunca será sobre as nossas próprias ações, é sobre se colocar na disposição dEle e deixar Ele trabalhar através da minha e da sua vida. E quando entendemos isso, vem a segunda questão do chamado, que é a questão emocional. Depois que você vence a batalha da vocação, nossa. E eu gosto muito da história de Neemias sobre isso, que Neemias ele é chamado por Deus para reconstruir o muro, não é verdade? De Jerusalém. Após o exílio, Jerusalém está com o muro derrubado, os portões queimados, aquela loucura toda, e Neemias fica sabendo de como está a cidade e fala: nossa, ele fica chorando, ele fica triste, porque ele precisa fazer alguma coisa. E Deus levanta então ele fala com o rei Artaxerxes e vai para Israel para reconstruir o muro, não é verdade? E quando ele chega lá, tem uns abençoados, e não vamos abrir lá não. Tem uns abençoados, eu vou narrando aqui, vou me recordando da história. O Sanbalat e Tobias, lembra deles? E Neemias está lá: eu estou aqui, eu vou reconstruir o muro. E quando ele chega, Sanbalat e Tobias fala: olha, esse cara vai reconstruir muro, velho. A cidade está toda ao caos. E começa a zombar. Será que eles vão aproveitar, ressuscitar as pedras queimadas? Será que eles vão pegar esses entulhos que sobrou da cidade e reconstruir o muro? Eles vão levantar o muro e quando uma raposa subir em cima, esse muro vai cair. E começa a zombar.
E eu tenho certeza, ou eu creio, que em algum momento, algumas pessoas, ou até mesmo o próprio Neemias deve ter pensado: o que eu estou fazendo aqui, velho? Esses caras têm razão. E é a crise vocacional. Eu estou aqui para realizar algo, mas quando uma crise vem, eu penso: será que é isso mesmo? E a segunda crise, na maioria das vezes, é a crise emocional. Isso mexe com as emoções. E eu me lembro que quando eu estava ali na Cristolândia, não trabalhava mais, tinha abandonado tudo, e tudo, Deus é meu patrão, e vamos seguir a vida. Então, financeiramente, eu sempre fui muito organizado. Então, quando eu larguei tudo e fui para o campo, o negócio ficou meio, tem que aprender a ser dependente de Deus. E começou a vir uma crise emocional. Nossa, daqui a pouco eu vou fazer 30 anos, daqui a pouco eu vou ter que casar, e como é que vai ser tudo isso? Eu não trabalho, eu vivo para o ministério, e como é que vai ser? E a crise emocional, e lá em Neemias a gente vai ver que Neemias passa por essa crise emocional. Em algum momento do livro de Neemias ele começa a conversar com Deus sobre as cartas que esses homens, o Sanbalate e Tobias, escrevia para eles, amedrontando. Ele começa a falar com Deus, e aquilo mexia com o emocional dele. Mas em todo o tempo ele recordava da missão que ele tinha para realizar, e aquilo não fazia com que ele retrocedesse. E na nossa vida, meu irmão, minha irmã, a gente vai ter essa barreira, que é a barreira emocional. Quando a gente entende a nossa missão como servo do Senhor, como membro do corpo de Cristo, que é de ir pregar o Evangelho, a gente vai sentir essa dor emocional. Se você tem um chamado, se você tem uma vocação, e você vai passar a exercer, ou você está exercendo, o seu emocional em algum momento pode abalar. Isso não dentro apenas do ministério, mas talvez dentro de uma família ou de um trabalho. O aspecto emocional ele abala, mas temos que ter certeza daquilo que devemos fazer e saber que Deus está com a gente. A obra não é uma obra que se iniciou na nossa mente, é uma obra que Deus colocou no nosso coração. A obra é dele. E se é dele, ele vai fazer. E quando colocamos e quando temos isso na cabeça, fixo, enraizado, tudo fica muito mais tranquilo. A terceira crise que podemos enfrentar quando temos certeza da nossa vocação é a crise espiritual. Neemias também passou por isso. Eu comecei falando do texto de Mateus capítulo 4, que Cristo estava sendo tentado ali no deserto. Satanás pega ele, coloca no topo ali do templo e fala: se você é o filho de Deus, se jogue daqui. Olha só, porque lá em Salmos está escrito: ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles segurarão nas suas mãos, para que nem mesmo os seus pés tropecem nas pedras. Vá lá, se lance daqui. E talvez esse aspecto emocional e espiritual do Senhor Jesus estava sendo ali atingido por flechas. Mas Cristo ele não cai na cilada do diabo. Assim como Neemias não caiu. Com Neemias foi diferente. Sanbalate e Tobias tentou atingir a parte da vocação de Neemias. Começou a caçoar dele, não adiantou. Começou a escrever cartas, não adiantou. Neemias continuou firme na obra. Então Sanbalate e Tobias e outros homens ruins levantam e pagam suborno a outros profetas, a falsos profetas, para que esse homem chegasse a Neemias e levasse ele ao pecado. E Neemias, tendo discernimento espiritual, fala: opa, esses homens foram comprados, esses homens não são profetas de Deus. Ele consegue se manter firme. No ministério também passamos por isso. Crise espiritual. Ah, mas eu sou um crente e para sempre eu vou estar bem. Isso é uma mentira.
Temos a crise vocacional, temos a crise emocional, temos a crise espiritual. Um mecânico, para ele mexer num carro, ele tem que conhecer. Se me colocar ali para montar e desmontar um carro, eu vou fazer tudo errado, porque eu não sou mecânico. Essa é a missão do mecânico. A minha missão como servo de Deus é entender a minha missão. E será que eu tenho ciência de que eu posso ser atacado no fator vocacional, no fator emocional, no fator espiritual? Quando isso acontecer, será que eu vou estar preparado para vencer? Será que eu estou buscando aprender sobre isso? A missão é ir pregar o evangelho, é só pegar a Bíblia e ir. Não é tão simples na prática. Temos que estar preparados. E tem um outro fator que eu coloquei aqui, que é o fator moral. Quando Cristo está lá sendo tentado, o diabo tenta de tudo que é jeito. Se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão e coma. Você está com fome 40 dias no deserto. Já com Neemias, você vai construir esse muro? Vai construir com pedra queimada, a cidade está derrubada. Voltando para Jesus, o diabo tenta de novo, leva ele lá no topo de Israel e fala: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, atacando o emocional, o espiritual. E Cristo se mantém de pé. E o diabo então vai para a terceira tentativa, que é a moral. E Neemias também foi atacado da mesma forma. Eu vou falar das duas partes. Quando Jesus ele é atacado, pela terceira vez, o diabo leva ele num lugar muito alto. E lá de cima ele mostra tronos, poderes. E Jesus está olhando para tudo aquilo, o diabo fala: tudo isso que você está vendo será seu, se você ajoelhar e me adorar. E Jesus sabiamente, está escrito também: não tentarás o Senhor seu Deus. O diabo lançava um texto para tentar e Jesus lançava um outro texto. Os três que ele falou está em Deuteronômio. E o diabo então vai embora. Mas a terceira tentativa foi a tentativa moral. Tudo isso será seu. Tudo isso. E com Neemias foi da mesma forma. Sanbalat e Tobias perturba eles ali a questão vocacional, a questão emocional, a questão espiritual. E caminhando para o final do livro de Neemias, a gente vê também ele sendo atacado na questão moral. O diabo viu que se atacar a parte vocacional de Neemias, ele não vai ceder. Agora vamos para emocional, ele também não cedeu. Agora eu vou para o fator espiritual, ele não cedeu. E a gente vê que depois que o muro já está pronto, Neemias volta, porque ele estava fechado de voltar para o rei Artaxerxes. E ele deixa o povo ali, os levitas no templo, tudo organizadinho e bonitinho. E quando ele volta para Israel, ele vê tudo desorganizado. Os levitas que ele colocou no templo não estavam lá, estava um grupo de pessoas que usavam o templo para fazer dinheiro. E ele fica irritado com aquilo tudo. E aqueles homens que estavam fazendo uma revolução ali para poder ganhar dinheiro, tenta subornar Neemias. Neemias, isso é correto. Entra no nosso barco. A gente vai sair ganhando. A cidade já está aí com o muro pronto, já está tudo certo. Vamos ganhar o nosso. E Neemias foi radical. Repita comigo, Neemias foi radical. A Bíblia fala que Neemias pega esses caras, cobre nos tapa, para não usar outra expressão. A Bíblia fala que ele puxa esses homens pelo cabelo, arranca os cabelos e lança eles para fora da cidade. Enfim, deu aquele trato. Neemias foi radical com esses caras. Eu não estou falando para você fazer isso e bater algumas pessoas que estão aí. Não, não é isso. Mas Neemias foi radical. O diabo viu que atacando o fator vocacional, espiritual, emocional, não teve jeito, então vamos no moral. Com o Senhor Jesus foi da mesma forma. Eu tenho certeza que comigo e com você também vai ser da mesma forma. O diabo ele vai atacar de toda maneira.
Então, lembrando, não é só ir pregar o evangelho, é estar preparado para vencer o diabo, é estar preparado para vencer a carne, é estar preparado para vencer o mundo. A missão não é de qualquer jeito. Temos que estar preparados para vencer. Temos que estar preparados para executar. Senão a gente cai. Senão Neemias iria cair. Senão o próprio Cristo poderia cair. Mas eles estavam preparados e nós também temos que estar. Estar preparado. O diabo, ele não brinca de ser diabo. É uma frase muito conhecida. O diabo, ele não brinca. A partir do momento que temos noção da nossa missão, temos que se preparar para executar. Ser missionários. Mas eu vou ter que ir para a África, eu vou ter que ir para a Bélgica, para o Marrocos, para Cuba. Essa bandeira aí está mais difícil. Bangladesh. Vou ter que ir para esses lugares? Não, é ser missionário onde você está. O chamado é para cada um de nós. O ID do Senhor é para a igreja. Se você faz parte do membro de Cristo, você tem que ser um missionário. Mas é tão legal ir para outros lugares e eu sei que isso não é para mim. Seja onde você está, seja na Cristolândia com as outras acolhidas, seja na tua igreja, seja na tua faculdade, seja dentro da tua casa. Faça, mas faça sabendo que o diabo, ele vai se levantar. Que a carne, não circula azeite ungido na nossa veia, é sangue. Que o mundo, ele chama a atenção. E para finalizar, eu pedi para vocês repetirem a palavra radical, né? Tinha até o irmão que estava cantando ali, escrito radical na camisa. Ser radical. Neemias, quando ele foi subordinado, quando tentaram subordinar ele, né? Quando tentaram corromper ele foi radical com aqueles homens. E temos que ser radicais no mundo de hoje. Tem muita coisa querendo entrar dentro da igreja. Tem muita coisa querendo entrar dentro da nossa casa. Tem muita coisa querendo entrar na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Tem muita coisa que às vezes a gente passa a aderir porque não tem nada a ver. E temos que ser radicais com isso, porque pode ser cilada do diabo. Radicais, porque o diabo não está de brincadeira. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que vocês possam sair daqui com isso na cabeça. A igreja está vivendo um período de missão. E quem faz essa missão? É o próprio Deus? Sim, mas através de nós. E não através do missionário que está na África, ou que está na Europa, ou na Ásia. Não, através de cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento. Cada um fazendo a obra. Sabendo que precisamos estar cientes de que o diabo, ele vai se levantar. Quando o crente, ele não tem certeza do chamado, quando o crente, ele só é crente de ir para a igreja, quando o crente, ele não quer cumprir o ID, talvez o diabo nem se preocupa com ele. Mas quando o crente passa a ter certeza daquilo que ele existe para fazer, o diabo, ele se levanta. Então, que nessa noite você faça duas coisas. Eu não cumpro o ID, passa a cumprir, porque essa é a sua missão, não tem outra. E se você cumpre o ID, se prepare para muita coisa que pode acontecer. Esteja preparado, porque o diabo não brinca de ser diabo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa. Deus, sabemos que a nossa missão como igreja do Senhor, ela é muito grande. O Senhor iniciou essa missão e o Senhor escolheu cada um de nós para fazermos parte dela. E que possamos estar preparados para vivê-la. Que possamos entendê-la, fazer parte. Eu tenho certeza que o Atos dos Apóstolos
não acabou lá na igreja primitiva. Aqueles apóstolos que viveram na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva, eles já não estão entre nós. Mas o ato dos apóstolos continua. Que possamos ser essas pessoas, esses apóstolos de hoje, do nosso mundo, da nossa era. Pessoas que vivam o evangelho, que prega, que não tem medo, que mesmo com os seus erros, com suas fragilidades, com as suas imperfeições, bota a cara no fogo cruzado e prega o evangelho. Peço que o Senhor esteja com essa igreja, Pai, com a liderança dessa igreja, com cada membro dessa igreja, que essa igreja possa fazer a diferença nesse local, que mais e mais pessoas venham encher esse lugar. Essa igreja está cheia, daqui a pouco vai estar ali no outro lado da rua, logo, logo, e que aquele novo aquário possa estar cheio de peixes daqui a pouco, porque a tua igreja vai ir pregar o evangelho para o povo de Campos. Que não possamos ter medo, que quando formos atacados pela questão da vocação, quando o nosso emocional for atacado, o espiritual,